Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém, igreja? Amém. Eu quero convidar você que ainda está em pé, que venha, tome o seu assento, se prepare, porque nós estamos começando o nosso culto ao Senhor. Você que está nos visitando, eu quero dizer que você é muito bem-vindo no nosso meio. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nosso grande Deus, ouvir a sua palavra. E você é bem-vindo no nosso meio, sinta-se acolhido, sinta-se à vontade no nosso meio. E você, que já é de casa, se prepare, porque Deus está aqui. Ele está aqui para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu louvor, a tua gratidão, para falar com você. Hebreus 11, 23. Nós estamos pregando neste capítulo, versículo por versículo. Já vimos vários versículos. Hoje pela manhã, quem foi, estudou comigo o versículo 22. E agora à noite nós vamos ver Hebreus 11, 23. A fé que agrada a Deus, o exemplo dos pais de Moisés. O exemplo dos pais de Moisés. Abra sua Bíblia lá, vamos ler esse versículo, neste capítulo, inserido neste capítulo sobre a importância da fé. Ao contrário da ideia de muitos religiosos, a salvação não vem pelas boas obras. Você não é salvo por Deus porque você é bonzinho, porque você faz tudo certinho. Essa é uma ideia que até as mães passam para os filhos, de uma forma errada. Olha, se você ficar bonzinho, você vai para o céu, né? E não tem nada disso. Na verdade, a questão de ser bonzinho, no nosso padrão, é muito raso. No padrão de Deus, nenhum de nós, por mais bonzinho que seja aos olhos dos homens, consegue ser admitido como bonzinho. No padrão de Deus, que é o padrão de pureza perfeita, santidade total, nenhum ser humano consegue chegar a Ele, chegar a Deus, do jeito que é, poluído pelo pecado, poluído pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. Essas três coisas que eu mencionei, pronto, acabam com qualquer ser humano, levam qualquer ser humano para o inferno. A salvação não vem pelas obras, não vem porque eu sou bonzinho, a salvação vem pela graça de Deus, mediante a fé. Deus salva pecadores porque Ele é generoso, porque Ele é gracioso. Ele faz por nós o que nós não merecemos, o que nós não podemos, mediante uma coisa chamada fé. E é sobre esta fé que nós estamos falando, porque o livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre a importância da fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, crer que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E depois o capítulo 11 define que fé é mais do que acreditar, fé é algo mais profundo. Esse negócio de crer em Deus é algo mais profundo do que simplesmente acreditar. Você acredita em várias coisas. Você acredita, por exemplo, que assistir a um jogo da Copa lá em São Paulo ou na nossa região aqui seria legal, mas você provavelmente não vai. Você não vai gastar 500 mil reais para fazer isso. A maioria das pessoas acredita que seria legal, mas não vai. São poucos os que acreditam e fazem de tudo para ir. A fé que agrada a Deus é uma fé que leva você a crer que Deus existe e depois leva você a buscar esse Deus diariamente, não só aos domingos. Leva você a pautar os seus pensamentos, seus planos, sua agenda de vida, suas finanças, de acordo com a vontade de Deus. Você chega no ponto de falar, olha, igual uma pessoa que está aqui hoje à noite, que nós conversamos bastante essa semana, ele falou, o que eu quero na minha vida de hoje em diante é a vontade de Deus, chega de fazer as coisas do meu jeito. A partir de um tempo para cá, Deus tem falado comigo, tem tocado no meu coração, eu quero fazer tudo de acordo com a vontade de Deus.
Que bênção, quando a pessoa chega nesse ponto, porque a fé salvífica, a fé verdadeira, não só acreditar em Deus, mas a fé salvífica chegou nessa casa, chegou nesta vida. Vamos lá, Hebreus 11, 23, um exemplo de fé, que Deus coloca diante de mim, de você, para nos motivar, para nos ensinar, nos desafiar, e quem sabe, nos abençoar hoje à noite. Pela fé, diz aqui, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. De novo, pela fé, Moisés recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do faraó, do rei do Egito. Irmãos, eu começo essa mensagem dizendo para você o seguinte: quando a fé diz sim para Deus, automaticamente ela diz não para outra coisa ou outras pessoas. Quando você diz sim para Deus, você precisa dizer não para o mundo, não para a carne, não para você mesmo, não para, às vezes, para amigos. Nós não podemos servir a Deus e servir os outros. Nós não podemos servir a 2 mestres, disse Jesus. Ou você ama a Deus e odeia o que é errado, e odeia aqueles deuses deste mundo, ou você ama o mundo então, e os deuses desse mundo. Nós vimos domingo passado que Abraão, porque ele disse sim para Deus, ele creu em Deus, ele deixou Ur dos caldeus, ele deixou aquele privilégio de viver numa cidade legal, onde ele tinha tudo para se realizar, para curtir a vida e ser feliz. Ele abriu mão de Ur dos caldeus para seguir a Deus. Raabe, a Bíblia fala no Velho Testamento sobre uma mulher chamada Raabe. Ela era dona de um prostíbulo em Jericó. E a Bíblia fala que ela creu em Deus. Quando ela creu em Deus, ela disse não para o seu prostíbulo, ela disse não para uma vida de imoralidade e paganismo, e ela parou de viver com o povo cananeu, o povo de Jericó, para andar com o povo de Deus. Moisés, mesma coisa. Moisés, para dizer sim para Deus, teve que dizer não para o faraó, não para o Egito, não para os prazeres do Egito. É fácil dizer sim para Deus, mas é difícil dizer não para a carne, para o mundo e para o diabo. Um exemplo triste é o exemplo do sobrinho de Abraão, um tal de Ló. Se você não leu ainda, essa semana leia sobre Ló no livro de Gênesis. Ló é um camarada que disse sim para Deus, mas não conseguiu dizer não para Sodoma e para os prazeres de Sodoma. Ele disse sim para Deus, mas ele gostava de Sodoma, ele gostava da cidade de Sodoma, dos amigos, das diversões, dos interesses daquela cidade. E a sua história termina de uma forma muito triste. Por um tempo parece que funcionou, assim como alguém da nossa igreja, que diz sim para Deus e continua com o pezão lá no mundo, querendo fazer as coisas do mundo. Por um tempo parece que você é até mais feliz que a gente. Por um tempo parecia que Ló era mais feliz que o próprio Abraão. Mas no fim, a história do Ló termina triste. Termina com trevas, termina com a morte da sua esposa, termina com embriaguez e com vergonha. No clássico, escrito por John Bunyan, essa semana minha esposa começou a ler sobre John Bunyan, João Bunyan que escreve. É um livro, um best-seller, depois da Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. Chama O Peregrino. O Peregrino. É a história de uma pessoa que sente no coração tocado, que ele precisa se livrar do fardo do pecado que ele carrega nas costas. Está muito pesado, está muito opressor. E ele fala com a esposa, fala: desculpa esposa, mas você precisa me dar um tempo, eu preciso falar. Tem um pregador que falou que tem um lugar aonde eu posso encontrar livramento para o peso do pecado que está na minha consciência. E ele vai numa jornada atrás desse livramento, dessa promessa de libertação. E ele, nessa jornada, ele vai encontrando todo tipo de gente, todo tipo de provação, de obstáculo. É uma analogia com a vida cristã. Quando você conhece a Cristo e você decide seguir a Deus, fala dos obstáculos que você enfrenta, das provações que você passa, mas de uma forma romântica. O Peregrino, por John Bunyan, retrata isto. E na história do peregrino, o que acontece é que o peregrino que está indo em direção a Cristo, a salvação e ao céu, ele no caminho encontra várias pessoas que também querem a salvação, que também querem a Deus, querem a bênção de Deus, e essas pessoas por um tempo andam com ele.
e o acompanha, como que agora nós vamos andar juntos, seremos companheiros para sempre. Mas vem a tentação, vem a provação, e essas pessoas abandonam o peregrino, e ele consegue firme, ele continua firme até o fim, mas esses desistem. Eu diria para você, não é fácil você seguir a Cristo, seguir o Evangelho de uma forma radical, de uma forma que ele merece ser seguido, que ele deve ser seguido. Não é fácil, é difícil. Você ser um cristão comprometido não é fácil, mas eu vou dizer para você que não é impossível. Com a graça de Deus você pode. Todos vocês aqui que estão me ouvindo, com a graça de Deus vocês podem, e vocês vão ter prazer nas provações, por causa de Cristo, com a força da graça de Deus que vem e nos fortalece. No nosso texto de hoje, o grande exemplo de Amrão e Joquebede, os pais de Moisés. Nosso texto fala sobre a fé de Amrão e Joquebede, os pais de Moisés. Esses dois, eles tiveram fé para dizer sim para Deus e não para Faraó. E através dessa obediência perigosa, eles conferiram bênção para os seus filhos e bênção para o reino de Deus. Através de Moisés nós temos um dos maiores líderes que o mundo já conheceu na esfera da religião e da política. Vamos ler juntos Êxodo capítulo 1, versículo 22. Abra sua Bíblia em Êxodo, lá no começo da sua Bíblia, Gênesis, primeiro livro, segundo livro, livro de Êxodo. No capítulo 1, veja o versículo 22, Gênesis 1, 22. Abra sua Bíblia lá. Se a pessoa ao seu lado não tem uma Bíblia, você compartilhe educadamente com este visitante, para que nós possamos acompanhar a leitura da história de Moisés, dos seus pais, Amrão e Joquebede. No capítulo 1 de Êxodo, lembre-se que hoje pela manhã nós falamos sobre José, aquela pessoa que Deus usou para salvar o povo de Israel, a família de Jacó e todos os seus descendentes da morte por fome. José foi vendido, foi traído pelos irmãos, mandado como escravo para o Egito. Deus o abençoou e usou, o promoveu, e daí ele salva a família dele, como uma autoridade lá egípcia, ele salva a sua família. Versículo 6, Êxodo 1,6 fala: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, estão aonde? Eles estão ainda no Egito. Eles são estrangeiros que foram para lá por causa da fome, estão lá. Eles tinham um parente importante que garantia a liberdade deles, mas agora esse parente morre. Versículo 7, os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20, 40, 50, 400 anos, esse povo começa a crescer demais. É o que está acontecendo com os islâmicos, os muçulmanos na Europa. Eles estão crescendo, eles vêm para a Europa, é um casal só, mas daqui a pouco são 6, são 10, são 15, e esses 10, 15 crescem e se casam, e a Europa está sendo tomada. Os templos evangélicos cristãos estão sendo transformados em mesquitas, e assim aconteceu com o povo de Israel no Egito. Eles se tornaram numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então começou essa preocupação: nós temos que enfraquecer esses estrangeiros que estão aqui no Egito. Olha o que acontece. O faraó chega no ponto, no capítulo 1, versículo 22. Ele chega no ponto de falar assim: por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido dos judeus, mas deixem viver as meninas. Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Continuemos lendo, porque a história continua. Capítulo 2, versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho, bem nessa ocasião perigosa.
Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó, a princesa do Egito, descera ao Nilo para tomar banho, bem naquela hora. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, a princesa viu o cesto entre os juncos, na beira do rio, e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus, esse menino devia estar morto. Então a irmã do menino, a Miriam, aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar esse menino? Dando a entender, tem várias mulheres dos hebreus que grávidas deram à luz e perderam seus filhos foram mortos, por ordem do faraó, seu pai, e ela tem mulher que tem leite, essa mulher ela poderia amamentar. Você quer que eu ache uma mulher para amamentar esse menino que você está achando tão bonito? Versículo 8, ela falou: quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino, que é a sua própria mãe. Então a filha do faraó disse a essa mulher, Joquebede: leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou. Ele deu o nome de Moisés, dizendo: ele vai se chamar Moisés, porque eu o tirei das águas. Até aí. A fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus na vida de Arão e Joquebede. O que você vê, o que Deus viu nessa fé que Ele recomenda e que serve de lição para nós? Algumas coisas. Vamos falar da primeira. A primeira coisa é que Deus vê em Arão e Joquebede, pais de Moisés, uma fé conjunta, uma fé harmoniosa, unida, cooperativa entre marido e mulher. Uma fé conjunta entre marido e mulher. No capítulo 11 de Hebreus, versículo 23, Deus falando da fé desses dois, Ele fala assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses, por seus pais. Ali não fala por sua mãe, não fala por seu pai apenas, ou por sua irmã. Não, ele foi escondido por 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Deus tinha alguma coisa especial para essa criança, e eles não temeram o decreto do rei. O texto destaca o pai e a mãe, Joquebede e Arão, trabalhando juntos pela fé, enfrentando o faraó, a ira do faraó, e crendo em Deus. O texto não destaca só a mãe ou o pai, mas destaca ambos, Arão e Joquebede. Como é maravilhoso quando pai e mãe temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Como é maravilhoso quando pai e mãe oram juntos, leem a Bíblia juntos, não só dentro da igreja, em casa também. A grande bênção para pais que fazem isto. Se eu estou falando aqui com algum pai, alguma mãe que não faz isto, deixa Deus tocar o seu coração hoje. E homem, cabe a você, você que é líder, fala: eu quero que nesta semana a gente pelo menos uma vez, começa devagar, uma vez, depois vai para 2, nós vamos ler. Eu fico feliz que na nossa igreja tem alguns casais, não posso dizer todos, mas eu sei de alguns casais que todas as manhãs ou noites leem juntos a palavra de Deus, e oram juntos, leem, usam o tal do pão diário. Uma pequena coisa, não é grande coisa, mas já abençoa tanto a família. Como é maravilhoso quando casais oram e leem a Bíblia juntos, quando juntos eles tomam decisões baseadas na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Essa semana eu e minha esposa tivemos que tomar uma decisão, uma coisa que nós estávamos meio confusos com aquilo que aconteceu, e nós falamos: vamos fazer o seguinte, isso aqui não é uma sangria desatada, vamos orar primeiro, e vamos pensar mais um pouco. Vamos dar um tempo para Deus mostrar para nós o caminho. Como é gostoso você ter uma companheira, um companheiro que ora com você.
Não é gostoso para mim ter uma Vanja que sempre está pronto a deixar o que for para ir na sala lá, a gente se ajoelhar e orar juntos. Uma prática gostosa, normal, se tornou natural para nós fazermos isso. Mas nem sempre foi natural. Teve vezes no nosso casamento que eu tinha vergonha de chamar a Vanja para orar. Eu tinha medo, vergonha. Talvez essa seja a sua situação, maridão, que está aqui agora. Mas do jeito que eu tive vitória, você pode ter vitória também. E vai ser bênção para você, vai ser bênção para sua esposa, vai ser bênção para sua filha, seu filho. Orar juntos, cultuar a Deus juntos. Como é bom quando eu vejo casais indo juntos para a igreja. Os dois indo para a escola bíblica dominical, os dois indo para o culto de quinta-feira, os dois indo para o culto da noite, os dois indo para a célula. E obviamente levando os filhos também. Eu lembro de alguns casais dessa igreja, não vou ficar mencionando o nome para não ser injusto com ninguém aqui, mas eu lembro de vários de vocês que de quinta-feira vinham e traziam o filho, a filha, pequeninos. Hoje estão no acampamento lá, tocando guitarra, tocando isso, estão ajudando no som, no louvor, estão discipulando outros, mas vocês vinham, o filho cansadinho, no quinta-feira, com duração, e o filho dormia no banco da igreja. A filha dormia no banco da igreja, dormia encostadinho em você. Pastor mandando brasa no sermão, você meio sonolento, quinta-feira, tal, e o filho ali. Mas o filho vai aprendendo a ter prazer nas coisas de Deus, a criar o bom hábito de estar na casa do Senhor. Eu acredito que Davi, ele deveria ter pais que tornaram esse negócio de adorar a Deus, ir na casa de Deus, uma coisa gostosa, uma coisa marcada com alegria. Porque Davi no Salmo 122, versículo 1, quando ele cresce, ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não falou, alegrei-me quando me disseram, vamos para o shopping de Marília. Não, vamos para a casa do Senhor, eu gosto de ir para o culto. Eu gosto de estar com o povo de Deus. Você aprende isso com o pai e com a mãe. Muitas vezes você aprende isso com o pai e com a mãe. Esses dois, eles tinham uma fé conjunta, uma fé que agrada a Deus. É legal quando o marido crê em Deus, é legal quando a mulher crê em Deus, mas o mais legal é quando os dois andam juntos. E eu ouso dizer aqui, que é mais fácil o marido trazer a mulher, se ele for consistente, humanamente falando, do que a mulher trazer o marido. Oremos pelas nossas mulheres. É difícil a mulher que está firme com Deus, comprometida com Deus, trazer um marido, porque o marido não gosta de ser liderado por mulheres, então ele não aceita a mulher evangelizando ele. Por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 1, ele fala: se alguma de vocês, irmãs, não tem marido que crê, que leva a Deus a sério, você ganha esse marido sem pregar para ele, sem ficar buzinando no ouvido dele, sem querer dar uma de pastora. Homem não gosta de ter mulher pastora. Ganhe como? Ganhe seu marido sem palavras, através do seu procedimento, através da sua mansidão, através do seu bom relacionamento com Deus. O marido, ele não quer ouvir você pregando sobre Cristo para ele, mas ele não pode deixar de ver a paz e a alegria de Cristo no seu coração, no seu comportamento, no seu dia a dia. O que mais que Deus vê na fé de Arão e Joquebede? Uma fé harmoniosa, conjunta. Em segundo lugar, uma fé sábia. Uma fé sábia. Tem gente que tem fé burra. Desculpa, mas tem gente que é crente para chuchu, mas é burro. Não tem zelo. Tem zelo, mas não tem sabedoria. E torna a vida cristã uma coisa pesarosa, e os filhos querem sair de perto, porque você é meio legalista e meio burrão. Mas a fé de Arão e Joquebede era uma fé sábia, uma fé inteligente. Fé inteligente. Ore a Deus hoje à noite. No fim desse sermão nós vamos orar: Senhor, nos dê uma fé inteligente, uma fé cheia de sabedoria. Vamos de novo ao versículo de Hebreus 11, 23. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Tenta entender minha explicação aqui. Por que a fé deles, eu digo, é uma fé inteligente? Arão e Joquebede, os pais de Moisés, eles sabiam que normalmente, todo bom cristão tem que se sujeitar às autoridades impostas por Deus na nossa vida.
Esse princípio de Romanos capítulo 13, versículo 1. Vocês cristãos sejam sujeitos às autoridades, sabendo que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Então nós temos que ser submissos ao prefeito, nós temos que ser submissos ao delegado, nós temos que ser submissos ao professor, ao diretor, nós temos que ser submissos ao pai, à mãe, ao pastor, ao governador, ao presidente. Nós temos, o cristianismo ensina esse princípio de submissão às autoridades, para que haja paz e prosperidade no país e não caos. Se cada um começar a fazer o que quiser, vira bagunça. E Arão e Joquebede sabiam que normalmente eles deveriam obedecer o próprio faraó. Jeremias 29 fala para aqueles que estão exilados: olha, vocês vivam uma vida tranquila aqui, e se submetam às autoridades da terra. Isso aplicava-se também para Arão e Joquebede. Eles sabiam que normalmente eles deveriam obedecer a faraó, mas quando eles viram, aí entra a inteligência da fé deles, quando eles viram que faraó estava decretando algo totalmente contrário à lei de Deus, eles decidiram de forma inteligente a fazer como os apóstolos Pedro e João, lá em Atos 5:29, que disseram: mais importa para nós obedecer a Deus do que aos homens. A gente quer obedecer o prefeito, a gente quer obedecer a polícia, a gente quer obedecer o presidente, a gente quer obedecer as leis do país, mas quando as autoridades do nosso país pedem de nós algo que vai contra os princípios morais do Deus que está acima das autoridades, nós falamos: para aí, olha, nós queremos obedecer a você, Dilma, nós queremos obedecer a vocês, autoridades brasileiras, mas o que vocês estão pedindo agora vai contra os princípios do Deus eterno. Então se vocês quiserem nos colocar na cadeia, pode nos colocar, mas nós não vamos obedecer vocês nesta questão, porque esta é uma questão imoral. E eles então, com paz na consciência, por 3 meses eles vão desobedecendo o faraó, desobedecendo o decreto do faraó. Eles escondem a criança, eles não entregam a criança para que o faraó mate essa criança afogando-a no Nilo. E Deus os abençoa com essa desobediência santa. Irmão, coloca na sua cabeça uma coisa: nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é legal é moral. O aborto pode ser decretado, como já foi em outros países, decretado como algo legal, mas sempre será imoral. Tirar a vida de uma criança é algo imoral. O país pode permitir, mas você vai ter que prestar contas a Deus por esse assassinato. Casamento gay, a lei brasileira pode decretar: casamento gay é legal, mas a lei de Deus fala que é imoral. Construir estádios caríssimos, na minha opinião, quando nós não temos nem esgoto para a população, não temos nem escola para em muitas das nossas cidades e estados, não temos nem hospitais, quando nós não temos nem portos para escoar a nossa produção de grãos. Construir estádios caríssimos nessa condição, quando nós não temos nem segurança, é uma bagunça esse Brasil, parece que o PCC, a bandidagem está tomando conta do nosso Brasil. Eu nem assisto mais notícias para não passar raiva, para não me sentir mal. Num país desse jeito, é imoral construir estádios de futebol que vão ser usados por um tempinho só, e gastar toda essa grana, que a gente sabe que tem muita gente ganhando dinheiro com a corrupção, a propina e tudo mais. Especialmente no Brasil, construir as coisas nessa pressa, daí que o pessoal enche o bolso mesmo. Fé sábia, fé inteligente. Eles tinham uma fé conjunta, eles tinham uma fé inteligente. Eles tinham também, vamos em terceiro lugar ver, Arão e Joquebede tinham uma fé corajosa. Fé corajosa. Por quê? Porque lá em Gênesis 1:22, nós lemos, diz o quê? Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Que tipo de governante é esse? Ordena que a população mate suas crianças. Que tipo de líder era Faraó? Eu digo para vocês, Faraó era um ditador, era um autoritário, um homem perigoso, era um homem que faria nosso Antônio, ACM era Antônio,
Magalhães, Antônio Magalhães, o famoso Toninho Malvadeza. Na Bahia tinha gente que o adorava, tinha gente que morria de medo dele. Eu preguei na Bahia, lá em Salvador, disseram, esse homem é um coronel. Morreu, ele é o finado. ACM. O ACM, perto desse faraó, parecia-se com um homem bonzinho. Esse faraó aqui era um ditador, um autoritário, um sanguinário, um inseguro, um violento, um truculento, um cruel. Homem muito, 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 muito perigoso. E esses irmãozinhos, Arão e Joquebede, decidem peitar esse homem e ficar ao lado de Deus, dizer não para ele e sim para Deus. Por isso eu digo que a decisão de Arão e Joquebede foi muito corajosa. A fé deles se revela de forma corajosa. Sabe o que é interessante? É interessante que Arão e Joquebede, um casal que confia em Deus, não tiveram medo do faraó, e Deus salvou Moisés de morrer afogado nas águas do Nilo. Mais tarde, através de Moisés, Deus está tirando o seu povo do Egito. O faraó manda um monte de soldados irem atrás para trazer de volta esse povo. E esses soldados, com medo de faraó, obedecem a faraó, se sujeitam a faraó. E o que acontece com eles? Todos eles morrem afogados nas águas do Mar Vermelho. Isso me faz lembrar as palavras de Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, e ficar com medo dos homens, das autoridades, dos amiguinhos, dos parentes, do papai, da mamãe, do titio, da vovó, e quiser agradá-los, e não obedecer a Deus para agradar homens, esses vão perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, disse o Senhor Jesus. Se você ficar com medo de faraó, você vai acabar morrendo afogado. Se você não tiver medo de faraó, o Senhor Deus vai cuidar da sua alma. Ele vai te abençoar, Ele vai te promover. Talvez você até seja martirizado, como nós vamos ver em Hebreus, várias pessoas que morreram por causa da sua fé, mas estão na glória, estão no céu. E quem os matou, provavelmente não está no céu agora. Fé conjunta, fé harmoniosa, fé sábia, fé inteligente, fé corajosa. É esse tipo de fé que nós temos que pedir a Deus, é esse tipo de fé que nós devemos desenvolver, nutrir, buscar. Em último lugar, fé contagiosa. Fé contagiosa. Enquanto Arão e Joquebede oravam, agiam com fé, andavam no temor do Senhor. 3 meses, eu imagino esse casal escondendo a criança, trabalhando em conjunto, orando todas as noites. A criança vai crescendo, crescendo. No 3º mês a criança começa a chorar mais forte, fica difícil, e começam a ter medo de que algum vizinho está notando, algum parente vai delatar, vai falar, vai contar, os soldados virão, vão pegar a criança, e eles estão ali, temendo a Deus, orando a Deus, agindo com fé, andando no temor do Senhor. O tempo todo que eles fazem isso, até o ponto de colocar a criança no cesto, numa atitude de falar, nós não vamos afogar nosso filho, nós vamos colocar ele, não tem mais como esconder, nós vamos deixar ele na providência de Deus. Tudo que poderíamos fazer, nós fizemos. De hoje em dia não dá para fazer mais nada. Já estão percebendo que nós estamos com a criança, e eles dão um jeito de sumir com a criança dessa forma, mas deixa a Miriam ali por perto. Durante todo esse tempo, o que eu quero dizer é que tinha 2 pessoas observando a fé, a obediência e o temor a Deus na vida desses pais. Quem eram essas 2 pessoas que estavam observando a religiosidade, a fé, o temor do Senhor na vida de Arão e Joquebede? Essas 2 pessoas eram os seus filhos, Miriam e Arão. Miriam e Arão eram crianças, eram jovenzinhos, talvez juniores, adolescentes, não sei. Mas eles observavam a fé do pai e da mãe. E é óbvio que eles foram contagiados, influenciados pela fé dos seus pais. Crianças são influenciadas pela fé do pai e da mãe.
E nós vemos que Miriam foi contagiada porque ela corajosamente permanece ao lado do bebê lá no rio. Corajosamente ela toma a iniciativa de falar com a filha de Faraó, a princesa do Egito, falar para ela: você não quer que eu ache uma mulher que tem leite para amamentar essa criança é linda, adota essa criança, você não quer que eu arranje uma mulher para te ajudar? Ela foi corajosa, a fé dos pais contagiou a fé dessa filha. Nós vemos Arão, a mesma coisa. Arão, ele não se fala nada dele aqui, mas mais tarde a gente vê que Deus, quando Moisés dá desculpa: eu não posso te servir, fazer o que você quer que eu faça, porque eu sou gago, eu tenho problemas para falar, e Deus fala: não, eu vou te colocar um porta-voz, eu vou te dar um porta-voz, alguém que vai falar por você. Arão, o seu irmão, ele foi contagiado pela fé dos seus pais também, ele está preparado para essa boa obra. Deus não iria colocar Arão se Arão fosse um banana, se Arão fosse um incrédulo, um crente fraquinho. Deus colocou Arão para ser porta-voz de Moisés. Que beleza. Queridos pais presentes aqui, vocês querem ver os seus filhos sendo contagiados por sua fé? Vocês querem ver os seus filhos andando nos caminhos do Senhor? Até quando eles ficarem bem velhinhos e você não estiver mais aqui, eles morrerem na fé, na salvação que há em Cristo Jesus? Resposta é óbvia. Então coloque Deus em primeiro lugar nas suas vidas, continue temendo ao Senhor, continue dando um bom testemunho para os seus filhos. Aqui na igreja é fácil dar bom testemunho. Os seus filhos, o testemunho que eles mais observam é lá em casa. O testemunho que eu mais observava no meu pai era no trânsito. É quando ele estava sozinho em casa com a minha mãe, eu estava no quarto com a porta aberta e eu escutava as conversas deles, quando eles pensavam que eu não estava escutando. Uma das coisas que mais me impressionou na minha adolescência, domingo à tarde, muito calor, porta do meu quarto aberta, 3 homens de uma outra igreja, Igreja Batista do Tremembé, vêm fazer uma visita para o meu pai. A visita foi curta e grossa. Eles chegaram para o meu pai e falaram: pastor, nós estamos sem pastor, nós queremos convidar o senhor para ser o nosso pastor. E meu pai falou: não é hora de deixar a nossa igreja aqui, nós estamos em construção, nós começamos um projeto, quem sabe mais tarde, mas no momento eu tenho que continuar, nós perdemos alguns membros, e a igreja está passando dificuldade, eu não posso abandonar agora a minha igreja, tal. E eles foram dando ofertas para meu pai: mas a casa pastoral lá é melhor, mas o salário lá é melhor, lá nós vamos dar um carro para o senhor. E meu pai falou: não, eu não posso, por conveniência, tomar uma decisão nisso. Deus me quer aqui, eu não terminei a obra do Senhor ainda aqui. Esse tipo de coisa Deus usa para tocar seu coração. Essa semana eu conversei com o Paulo, que está aqui conosco, a sua esposa Lilian. Está já visitando nossa igreja já uns 3, 4 meses ou mais. O Paulo perdeu o pai dele há pouco tempo. O Paulo, um dia ele vai contar a história dele para vocês. A vida toda o Paulo viu seu pai servindo a Deus incondicionalmente, radicalmente. E a vida toda o Paulo se opôs ao Evangelho. Mas bem por ocasião da morte do seu pai, Deus toca o coração do Paulo. Hoje, se você fala com o Paulo sobre o seu pai, o Paulo se emociona. Não porque o seu pai deixou riqueza, seu pai não deixou riqueza nenhuma, seu pai foi fiel a Deus até o fim. Deixou pouca coisa, mas seu pai deixou um bom exemplo. E o Paulo fala a mesma história que eu falei do meu pai aqui, ele fala do pai dele. Quantas vezes o pai dele deixou de ganhar, deixou de ter isso, ter aquilo, porque ele via que não era certo. Era legal, mas era imoral. Você quer ver os seus filhos andando firmemente no caminho do Senhor? Lembre-se, esse negócio de salvação e fé salvífica não é nada genético, não é uma coisa que você passa para os filhos. Você aceitou Jesus, você é firme com Deus, você tem certeza da salvação, você casa, tem filhos, a salvação passa. Não é assim não. Salvação não é uma coisa hereditária. Mas Deus usa o bom exemplo de um pai, de uma mãe, fiel a Ele, para inspirar a fé nos seus filhos. No início dessa mensagem eu fiz uma afirmação.
Para dizer sim para Deus, você precisa dizer não para o mundo. Falei sobre Ló. Ló disse sim para Deus, mas não soube dizer não para Sodoma. Sua história termina de forma triste. Trevas, morte, embriaguez, vergonha. Arão e Joquebede disseram sim para Deus, disseram não para Faraó. E assim eles abençoaram Moisés, eles abençoaram Arão, eles abençoaram Miriam, eles abençoaram o povo de Deus, eles abençoaram a mim e a você. Moisés, grande líder de Deus, usado por Deus de uma forma maravilhosa para trazer o evangelho aonde está aqui hoje. Pais, aproveitando que a maior parte dos nossos filhos não estão aqui, estão no acampamento, deixa eu dar uma palavra para vocês, pastoral. Assim como o Faraó decretou a morte de todos os meninos, infantes, nesse texto, nessa narrativa que nós lemos há tantos anos atrás, você e eu sabemos, temos certeza de que o diabo decreta a morte dos seus filhos. Ele quer ver o seu filho se desviando do caminho do evangelho, ele quer ver o seu filho na balada, ele quer ver o seu filho querendo ser moderninho, ele quer ver o seu filho querendo curtir essa vida, esse mundo, essa sociedade podre nossa. Não tem palavra melhor para descrever nossa sociedade hoje, é podre. Olha ali, revista Cara, só vê podridão, revista Cara, podridão, podridão. Olha o nosso carnaval, podridão, podridão, não tem nada que presta, nada presta lá, tudo ruim. O diabo quer ver o seu filho lá no chiqueiro, ele quer ver o seu filho se deliciando das porcarias que o diabo oferece, que dão prazer momentâneo e depois matam a alma da pessoa. Por isso, no Novo Testamento, no Velho Testamento, Deus fala conosco, pais. Velho Testamento, eu vejo Deus lá em Deuteronômio 6 falando: ouça meu povo, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Pai, mãe, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que estas palavras que eu ordeno hoje para vocês estejam em seu coração, papai e mamãe, para você então poder ensinar com persistência a minha lei aos seus filhos. Como que você vai fazer isso? Você faz isso conversando com os seus filhos, quando eles estiverem assentados em casa, quando eles estiverem andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar. Amarre a minha lei como sinal nos seus braços, prendas na tua testa, escrevas nos batentes das portas da sua casa, em seus portões. No Velho Testamento Deus fala: você papai, você mamãe, aprenda a amar a Deus, e depois aprenda a obedecer, guardar os seus mandamentos. Não adianta só obedecer. Se você não ama a Deus, só obedece, você é um legalista. O legalista só fala: não pode, isso não pode, porque Deus não gosta, a igreja proíbe, não sei o que tem. Isso afasta os filhos. O filho tem que ver que você fala, que você ama a Deus, o Deus inteligente. Você tem uma fé sábia, você tem uma obediência inteligente, sábia, e você ama a Deus por aquilo que Ele é, e você guarda os seus mandamentos com prazer, e não por dever, não por obrigação, não porque você é moralista, mas porque você ama o Senhor Jesus, que te salvou, que morreu na cruz por você. E depois você ensina para os seus filhos. É fácil ensinar quando você está apaixonado por Deus. O seu amor e sua paixão por Cristo, pela palavra dEle, pela salvação, pela graça, por próprio Deus, pelo Espírito Santo, essa paixão é contagiante. Não dá para ensinar se você mesmo não pratica. No Novo Testamento, em vários textos, eu vou ler aqui Efésios 6,4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Crie os seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. Hoje em dia está cheio de igrejas que só ficam pregando promessas e pregando bênção, e bênção, e bênção, porque os pastores sabem que se você falar que no culto hoje nós vamos falar de uma bênção, de um lucro, venha no culto e você vai sair daqui lucrando, você vai receber um livramento, você vai receber aqui hoje uma bênção financeira, uma bênção de saúde, e as pessoas pegam na Bíblia só os textos que falam disso. Mas a Bíblia contém princípios, a Bíblia contém verdades, que você precisa conhecer, viver, praticar,
e ensinar para os teus filhos. Por isso, valorize essa igreja, que de terças-feiras, de sextas-feiras, de quintas-feiras, de segunda, de quarta-feira, de sábado, de domingo de manhã, domingo à noite, nós estamos sempre ensinando a palavra de Deus, que é rica, maravilhosa. Para quê? Para que você possa conhecer a vontade de Deus, colocá-la em prática nas finanças, na educação dos filhos, no casamento, na vida sexual, nos seus hobbies, na administração dos relacionamentos, em todas as áreas da sua vida, você saiba como agir, e você possa ser abençoado, e você possa ser bênção, e você possa ser luz, ser sal para os seus filhos, para as pessoas que te conhecem, para a sua família. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Para de ficar só atrás de bênção e de promessa. Tudo bem, vamos abraçar as bênçãos e promessas, eu também as quero. Mas além de bênçãos e promessas, que os pregadores que querem encher a igreja só ficam falando delas, existe também aqueles ensinamentos difíceis, aqueles ensinamentos mais que o povo não quer muito ouvir, o povo não tem paciência, o pregador começa a falar sobre essas coisas, o povo começa a levantar e ir embora, e ir para a igreja onde tem bastante louvorzão, e bastante emoção, e bastante choro, e bastante palavra de conforto, consolo e promessa. Mas nós, pais, nós pastores, nós não somos políticos, nós não estamos aqui, não fomos chamados por Deus para ficar agradando o povo e dando para o povo que o povo gosta de ouvir, colocando melzinho no ouvido dele. Nós somos profetas, nós somos pais, nós somos pastores, nós vamos dar conta, nós vamos prestar contas a Deus da forma como nós conduzimos nossa família, nossos filhos, nossa igreja. Nós temos que dar a verdade para o povo, nós temos que falar para o povo muitas vezes aquilo que o povo não gosta, aquilo que o povo não quer ouvir. Pais, hoje pela manhã, eu citei para você, para a igreja lá, um versículo que a igreja está cansada de ouvir. Esse versículo fala o quê? No mundo tereis aflições. Palavras de Jesus. No mundo tereis aflições. Hoje eu fiz uma visita que o casal falou para mim, o casal passando por uma luta muito grande, falou para mim, pastor, sabe o que eu estou percebendo? Um casal jovem, está começando, está casado já há uns 15 anos ou mais. Mas eles falaram, pastor, eu estou percebendo que no mundo a gente tem mais tristeza e aflição do que alegria. Eu falei, bingo, acertou. Normalmente nessa vida a gente tem mais tristeza e aflição do que alegria. Por isso que Jesus não quis ficar por aqui. Ele fez o trabalho dele, 33 anos, pá, tchau. É nós que somos apaixonados por esse mundo, é nós que achamos que aqui é o paraíso, é nós que se agarramos e queremos, sabe, o céu aqui. Não, mas Deus, como eu falei domingo passado, Jesus Cristo morreu para nos desarraigar desse mundo. Esse mundo não presta, esse mundo está estragado. A gente tem que ficar aqui o tempo que Deus quiser para fazer a obra dele, mas o bem bom, o céu é no outro lado da vida. Nós falamos, no mundo tereis aflições. Daí eu citei um versículo que eu quero que a Aline coloque para nós ali. Esse versículo de 1 João 5. Olha o que diz esse verso, presta atenção. Fala o segredo da vitória, para nós que enfrentamos aflições. Qual que é o segredo? O segredo da vitória. Fala de porque todo o que é nascido de Deus, todo o que é regenerado em Cristo Jesus, todo o que é convertido para valer, a pessoa que é salvo, que aceita Cristo de todo o coração, ele é nascido outra vez. Então aqui fala, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo e suas aflições. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E não só crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas obviamente se Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele então é o Messias prometido, é Deus Emanuel, revelado em carne e osso, se identificando conosco em nossos pecados, para nos salvar, para nos redimir do pecado, aquele que estabeleceu a sua igreja. Então eu quero fazer parte da igreja de Cristo, eu quero seguir, servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero pensar como ele pensa, e não do jeito que eu acho. Eu quero obedecê-lo, eu quero andar com o seu povo. Eu quero ter a liberdade de falar com ele quando eu estou passando por aflições, através da oração, como nós fizemos aqui.
eu quero ter certeza da vida eterna, e tudo isso Cristo nos dá, porque todo aquele que é cristão de verdade, todo aquele que crê no Senhor Deus de todo o seu coração, esse é nascido de Deus, e esse vence o mundo. No mundo tereis aflições, mas pela fé em Cristo Jesus, seguindo a Cristo Jesus, você vai ter vitórias em todas as suas aflições. A pergunta que eu faço para você é: como é que está a sua fé hoje? Como é que está a sua fé em Deus? Como é que está a sua fé na palavra revelada, escrita por Deus? Como é que está a sua fé na palavra encarnada de Deus, que é Jesus Cristo? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus se revela a nós de várias formas. Deus fala com você de várias formas. Ele fala com você através da sua consciência, Ele fala com você através da natureza, Ele fala com você através do Espírito Santo, Ele fala com você através da Bíblia, Ele fala com você através de Cristo, do seu Evangelho. Como é que está a sua fé na palavra de Deus? Deus está falando com você, agora mesmo Ele está falando com você através de mim. Como é que está a sua fé? Quanto mais firme estiver essa sua fé, mais fácil vai ser para você enfrentar as aflições, os problemas, as dificuldades da vida. Mais fácil vai ser você criar os seus filhos no temor e na disciplina do Senhor. Ver os seus filhos sendo bênção para muita gente. Você gostaria de agora orar comigo por sua fé? Pedindo que o Senhor lhe dê uma fé como a fé de Arão e Joquebede, uma fé unida, harmoniosa, uma fé sábia, uma fé inteligente, uma fé corajosa, uma fé contagiante. Vamos fazer isso, vamos orar. Mas deixa eu falar uma coisa para você: devemos orar, devemos agir também. Podemos e devemos, nós vamos orar agora, para que o Senhor aumente a nossa fé. Mas saiba do seguinte: tem uma coisa que você pode fazer para aumentar a sua fé. Tem algo que Deus abençoa, que é o estudo da palavra de Deus, leitura da palavra de Deus. Você quer ver a sua fé crescendo e se tornando mais viva, mais contagiante? Então comece a ler mais a Bíblia. Durante a semana, não basta domingo à noite. Durante a semana leia mais a Bíblia. Para com o Facebook. Você está gastando muito tempo com o Facebook e pouco com Deus, pouco com a Bíblia. O texto fala assim: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quanto mais você estiver mergulhado na Bíblia, na pregação da palavra de Deus, mais a sua fé cresce. Por que esses jovens que estão no acampamento lá, chegaram lá ontem, já cantaram, já louvaram a Deus, hoje de manhã já cantaram, louvaram a Deus, à tarde, à noite, hoje, agora eles devem estar também cultuando a Deus, ouvindo uma mensagem pregada da palavra. Amanhã vão fazer isso, amanhã à noite também vão fazer isso, terça-feira vão fazer de novo. O que vai acontecer? Na quarta-feira, porque eles foram bombardeados com a palavra de Deus, eles vão chegar na sua casa com uma fé muito mais vibrante e viva do que quando eles saíram. Por quê? Porque esse versículo fala a verdade: a fé vem por ouvir. Quanto mais você ouvir, mais firme você vai estar. Então, dedique-se mais à leitura da palavra de Deus. Você que tem que andar de carro para lá e para cá, viaja e vai para São Paulo, vai para Marília, vai para Araçatuba, sei lá, você que está muito dentro do carro, o meu desafio para você é: compre uma Bíblia em CD, ache mensagens, pega as mensagens que nós temos aqui, põe no CD e puxa na internet, mensagens de bons pregadores. Cuidado com o pregador, não vai pegar pregador da prosperidade, aí você vai encher a cabeça com minhoca e vai dar trabalho para mim. Por favor, nossa igreja tem uma linha. Se você é membro dessa igreja, não fica dando ibope e se atrapalhando ouvindo pregadores de balela, pregadores que pregam prosperidade, vitória e não sei o que, e autoajuda. Por quê? Você escuta eles lá, você fica confuso, daí você vem para cá e dá trabalho para mim aqui. Começa a dar opinião na IBD, começa não sei o que, começa a trazer ilusão. Nós estamos aqui com o pé no chão, pé na palavra. Você ouve besteira, você traz besteira para cá, traz criancice para cá e cria problema para a nossa igreja. Então pega, seleciona, fala comigo, fala: pastor, me dá na internet, quem que eu poderia puxar, colocar no meu iPod? Quando eu vou andar, eu não quero só ficar andando e olhando para a paisagem, eu quero estar ouvindo a palavra de Deus. Quando eu estou na bike lá, você pode estar ouvindo a palavra de Deus. A Vanger tem feito isso, ela vai andar de bicicleta, ela põe o iPod, ela vai ouvindo uma mensagem, ouve 2, 3 sermões.
Porque a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então faça isso, invista mais na sua mente. Pare de gastar tanto tempo vendo televisão, vendo coisas inúteis, vendo filmes que não te levam a lugar algum. Um filme por semana está muito bom. Mais do que isso, meu irmão, perda de tempo. Você está morrendo, a tua ampulheta tem pouquinho só de areinha lá caindo. Você está gastando 2, 3 horas assistindo 2, 3 filmes. Que besteira que você está fazendo com o seu tempo. Você vai se arrepender disso. Aproveita para conhecer mais a Deus, para servir a Deus. Ouvindo a palavra do Senhor, você fica fortalecido. Você decola, você deixa essa mentalidade medíocre do povo que não lê Bíblia. E você decola. E segunda coisa é orar mesmo. Orar. Os discípulos clamaram a Jesus Cristo: Senhor, aumenta-nos a fé. Foi uma oração que eles fizeram. Eu gostaria de fazer essa oração agora. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você quer orar assim, vamos orar. Eu oro aqui e você se inclui nessa oração também. Querido e amado Deus, acabamos de ouvir, Pai, a mensagem de Hebreus 11 sobre a importância da fé. Acabamos de ouvir, Pai, a respeito de 1 João capítulo 5, que fala que o segredo da nossa vitória não está no nosso dinheiro, não está na nossa inteligência, não está no número de amigos que nós temos, não está na nossa simpatia pessoal, mas está na nossa fé em Ti. Acabamos de ouvir, Senhor, sobre Arão e Joquebede. O Senhor mesmo colocou o exemplo deles no livro de Hebreus. Exemplo de fé conjunta, fé sábia, corajosa, fé contagiosa, contagiante, Senhor. E Pai, nós ficamos com inveja deles, inveja santa, Senhor. E por isso no fim dessa mensagem nós estamos orando: querido Deus, por favor, aumenta-nos a fé. Abre nossos olhos, Pai, e aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos ver as coisas não como elas parecem, não como o mundo vê, mas como o Senhor vê. Ajuda-nos, Pai, como Arão e Joquebede, a termos coragem de dizer sim para o Senhor todos os dias da nossa vida, e não para Faraó, não para o Egito, não para Sodoma, não para a sociedade de Tupã, Senhor, quando eles pedirem de nós coisas que não te agradam. Ó Deus, faz de mim, faz dos meus irmãos, faz da minha igreja, Senhor, uma igreja fiel a Ti, uma igreja, Senhor, que Te ama, apaixonada por Ti, e que Te obedece, e Te obedece com alegria, Te obedece com inteligência, Senhor, para que nós possamos, Senhor, frutificar, para que nós possamos ser um farol nesta região do Teu país, do Brasil, Senhor, para que nós possamos, Pai, ser luz, ser sal, ser bênção para muita gente. Nos fortalece na fé, Senhor, na fé inteligente, na fé, Senhor, baseada na Tua palavra. Querido Deus, Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Ao fim dessa mensagem, Pai, nós reconhecemos isso. Precisamos de mais de Cristo, e é através do nome dEle, da autoridade dEle, que nós oramos esta oração. Nós não merecemos falar contigo, mas pelos méritos de Cristo nós clamamos a Ti, por misericórdia, por graça, por favor, por essa fé, em nome de Jesus, Pai. Escuta nosso clamor, atende a nossa oração. Amém, amém, amém. E essa seja a tônica da sua vida, uma vida feliz, feliz com o Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor, faça-nos, ó Deus, felizes e satisfeitos com a fé que temos, ó Deus, felizes e convictos da fé que temos em Ti, do amor que sentimos em Ti, ó Deus, da esperança que temos no Teu Evangelho, ó Pai, nas Tuas promessas, que possamos viver dia a dia firmados nessas verdades, e que a nossa satisfação não venha das circunstâncias que nos rodeiam, mas daquilo que acreditamos, daquilo que conhecemos do Senhor, daquilo que temos vivido dia a dia ao Teu lado, Senhor. Abençoa a Tua igreja e despede-nos, ó Deus, por uma semana ao Teu lado, vivendo, ó Pai,
de fé em fé, de amor em amor, ó Deus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abraça a pessoa que está do seu lado e deseja a ela uma semana ao lado de Cristo.